no tema repetitivo 1057, elas dizem respeito com relação às pensões por morte, mas em situações distintas. Nós sabemos que a pensão por morte ela é um benefício pago aos beneficiários daquele instituidor que em vida contribuiu para o regime geral da Previdência Social, uma vez que o instituidor trabalhe, contribua para o fundo, o regime de previdência que ele está adstrito e ali faça com que as contribuições atinjam os dependentes na sua ausência. Quando ele estiver falecido, esses dependentes farão jus a essa pensão por morte para manterem a sua subsistência com base nas considerações trazidas pela própria Lei 8.213, com as alterações que foram feitas pela Emenda Constitucional 103, pela reforma da Previdência de 2019. O valor da pensão por morte ele é calculado com base no benefício que o instituidor recebia em vida. A base será a última remuneração dele para o cálculo dessa pensão por morte, que hoje, o cálculo base 50% para o chefe do grupo familiar, somará 10% para cada dependente. Então, no caso, quando você tem valores a serem recebidos pelos dependentes previdenciários, e a tese do STJ vem nesse sentido, que o artigo 112 da Lei 8.213, ele fala o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Quando aqui nós temos o artigo 112, fala que os valores que o segurado, instituidor, porventura deveria ter recebido em vida, a título de benefício ou a título de parcelas atrasadas, se ele não recebeu em vida esses valores, quem terá condição de receber é o dependente previdenciário, que no primeiro momento, quem é o dependente previdenciário? É o cônjuge, que é o marido ou a mulher, ou o companheiro ou a companheira. São eles que recebem, num primeiro momento, esses valores. Na ausência deles, aí nós temos a sucessão com base na auto-advocação hereditária da Lei Civil, do artigo 1829 do Código Civil. Então ali você segue de uma maneira... tem juízes e tem interpretações as mais diversas, mas normalmente segue-se dessa linha. Quem recebe primeiro é a mulher ou o companheiro ou a companheira. Se não tiver nem mulher nem companheira, aí vai receber os filhos. Os filhos receberão esses valores de forma que farão jus por cada qual, por direito próprio, a esses valores da pensão, dos valores que não recebidos em vida pelo instituidor, pelo titular, e poderão receber com base nesse artigo 112, porque não tem a dependente previdenciária. Por quê? Porque não depende do juiz civil, do juiz estadual, a determinação de pagamento de valores previdenciários. Independe, são instâncias distintas. O juiz não precisa decidir, mandar pagar valores da Previdência. Os valores são pagos e comunicados ao juiz no inventário ou no arrolamento, porque há uma forma inversa. Uma relação jurídica previdenciária não é a mesma forma da relação jurídica civil. Então, quando o INSS ou o juiz federal determina no processo previdenciário o pagamento de parcelas para os dependentes previdenciários de valores não recebidos pelo segurado em vida, ele não tem que pedir autorização para o juiz civil para fazer pagamentos para os dependentes em processos da Justiça Federal, porque a relação jurídica é muito diferente. Nós vemos que o tema 1057 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ele tinha a questão que foi submetida ao julgamento da primeira sessão, que é responsável pelos julgamentos de matéria de direito público, e o direito previdenciário está dentro desses julgamentos da primeira sessão. E a questão que foi submetida ao julgamento dos magistrados, dos ministros do STJ que compõem a primeira sessão, foi a seguinte: a possibilidade do reconhecimento da legitimidade ativa ad causam, legitimidade ativa para a causa, para estarem dentro daquela causa e discutirem como titulares do direito, esse reconhecimento da legitimidade deles como titulares do direito, como pensionistas e sucessores, para em ordem de preferência, então tem uma ordem de preferência que a própria lei estabelece, propor em nome próprio, à falta de requerimento do segurado em vida, ação revisional da aposentadoria do decuius, com o objetivo de redefinir a renda mensal da pensão por morte. Então o que está dizendo aqui nesse primeiro momento? Então os pensionistas e sucessores têm a legitimidade como titulares desse direito para revisão de buscarem
a revisão da aposentadoria que deu aso, né, que deu a origem à pensão por morte paga para os dependentes. Então ali será feita a revisão do benefício anterior, que instituiu a pensão, para, com o recálculo da renda daquele benefício anterior, impactar na renda mensal inicial da pensão por morte, que já está sendo paga para os dependentes habilitados ali. Quando existente, né, a pensão por morte, né, se não existir a pensão por morte, tem que verificar a titularidade para a revisão do benefício de aposentadoria. Se não houve direito à pensão por morte, por qualquer motivo, não há dependente habilitado, não há dependente válido cadastrado no INSS, não existem dependentes na ordem civil, não sei. Qualquer situação ali que não tenha dependente válido, qualquer interessado em buscar a revisão da aposentadoria daquele instituidor que não teve em vida a correção e as diferenças que ele porventura não recebeu, o dependente dele, que não tenha mais direito à pensão, por exemplo, um filho que tenha mais de 21 anos, na ausência de todos os outros, ele pode buscar essa revisão da aposentadoria, mas ele não tem direito à pensão.